Neste vídeo vamos falar sobre agulhas de máquinas industriais. Existem várias marcas de agulhas industriais e as que nós mais gostamos, que já testámos-las todas, e as mais eficazes de todas são Grossbecker e Organ. São as marcas que nós mais gostamos e mais utilizamos, ou seja, nós só vendemos estas duas marcas, mais Grossbecker do que Organ, mas ambas são duas boas marcas de agulhas. São umas fabricadas no Japão e umas fabricadas na Alemanha. Dentro das agulhas industriais existem várias secções. Existe a secção do tipo de agulha para o tipo de máquina. Normalmente as máquinas de ponto preço para tecidos médios finos é um tipo de agulha. As máquinas de dupla rastro por calcador ou todas as que têm o H é outro tipo de agulha. Alguns modelos mais antigos utilizam uma agulha semelhante às H e existem as agulhas especiais como as corticose e as recobrimento. Vamos falar disso já de seguida e vou-vos ensinar a colocar a agulha corretamente nas máquinas de costura de ponto preço. As características das agulhas das máquinas industriais dividem-se por três setores. O canhão da agulha, que é o encaixe. Existem uns encaixes mais finos e mais grossos, existem uns encaixes maiores e uns mais pequenos. Isso vai consoante o tipo de máquina que nós vamos ter, que já vou explicar. Depois temos o tipo de agulha que vai até o olho, portanto a fase da agulha que vai até o olho, a espessura desta parte da agulha, que vai até o olho da agulha, que é definida pelo número da agulha. E depois temos o bico da agulha, mesmo o biquinho, aqui não se vê porque isto aqui é uma coisinha boa, mas mesmo o biquinho da agulha, que é o que vai definir em que tipo de tecido é que vai usar, que a gente chamamos a especificação da ponta. Como é que nós conseguimos analisar isso na caixa das agulhas? O primeiro número no canto superior esquerdo é a referência da agulha, portanto é o que vai definir tudo o que está cá. Depois, logo a medida a seguir é a referência da agulha, o DBX1, o 1738 e o 16 × 257, isto é correspondido a todas as marcas de agulhas. A da Grossbecker é a DBX1, há umas marcas que têm 1738 e há outras marcas que têm esta referência. Portanto, a referência da agulha, isto quer dizer que é uma agulha de canhão fino para máquina de ponto preço, para tecidos médios finos. Okay? Depois, logo de seguida, vamos àquela parte da agulha que eu vos expliquei, que é o número. Este 8012, há quem peça o número da agulha por 12, há quem peça o número da agulha por 80. Não há diferença, só que para uns países, nomeadamente na Europa, utilizamos mais o número da esquerda, que é o número 80, e alguns países, os asiáticos e por aí fora, utilizam mais o número 12, ok? Portanto, as agulhas vêm com a mesma referência. Portanto, isto vai definir a espessura do olho da agulha. E depois temos cá em baixo o tipo de ponta. Portanto, há umas que são R só, há umas que são RG, estas são FFG/SES, há umas que são FG/SUC, há umas que são GB Duro, portanto isto tudo tem a ver com o tipo de ponta, ou seja, nós vamos adequar o tipo de ponta ao tipo de tecido. Podemos usar uma agulha, uma licra, vamos usar uma agulha, por exemplo, SUC, FG SUC. Se quisermos usar uma malha, vamos usar uma FFG SES, por exemplo, ok? Se vamos usar uma ganga, um plastificado, um sintético, uma napa, vamos usar uma agulha GB Duro, vamos usar uma agulha SAN 6. Se nós quisermos usar uma pele, e atenção às agulhas de pele, que é pele com pele, vamos usar uma agulha LR ou LTW, ok? Portanto, temos sempre que adequar o tipo de ponta ao tipo de tecido. A espessura da agulha vamos adequar à espessura do tecido e à espessura da linha. Se nós vamos usar uma linha 120 normal, não precisamos usar uma agulha 110 ou 120 ou 130. Vamos usar uma agulha 90, 100, mediante o tipo de tecido. Se nós tivermos um tecido que seja uma napa, um sintético, usamos uma linha 40 ou uma linha número 20, vamos usar uma agulha 120 ou 130 ou 110 no mínimo, não é? Temos que usar sempre uma agulha com o olho grande para a linha correr bem dentro do olho. Isto sempre para o número da agulha, ok? O tipo de agulha é um bocadinho mais complexo, portanto o canhão da agulha é um bocadinho mais complexo e vou-vos explicar já de seguida. Ora, o tal canhãozinho da agulha vai se diferenciar pela máquina que nós temos. Portanto, eu tenho uma máquina de ponto preso normal, portanto temos que perceber se o canhão é fino ou grosso. A única coisa que é preciso perceber, porque a altura tem a ver com o tipo de agulha. Por exemplo, esta aqui é uma agulha 134, ok? 134 quer dizer que é para uma máquina de ponto preso normal, mas com o canhão grosso, ok? 134, há algumas marcas que têm DPX5, outras têm 135X5 e tudo o resto
é exatamente igual, ok? Portanto, a agulha 134, muitas vezes esta agulha também se utiliza em algumas máquinas de casear, especiais, ok? Portanto, vocês têm que sempre saber a referência da vossa máquina. Por exemplo, se for uma máquina de duplo arrasto por calcador ou uma máquina de triplo arrasto, normalmente é a agulha 135x17 ou 134-35, mediante a vossa máquina, ok? Por exemplo, se formos agora por máquinas especiais, nas máquinas especiais como corticose, recobridoras, máquinas de bordar, máquinas de pregar botões, algumas de casear também têm umas agulhas especiais, formos para essas máquinas, as mais comuns é a corticose, por exemplo, que utiliza uma agulha B27, portanto é aqui o B27, algumas máquinas têm outra referência a B27, tudo o resto é igual, ok? Se formos para uma máquina de recobrimento, vamos para uma agulha 128 gás, portanto a WY terá 128 gás, é uma agulha de recobrimento. Normalmente as agulhas de recobrimento são quase todas FFG SES ou FG SUC, porque as máquinas de recobrimento utilizam-se 98% em tecidos elásticos. Portanto, as agulhas que vêm para as máquinas de recobrimento vêm todas com a ponta para tecidos elásticos, ok? E depois temos as máquinas de bordar industriais ou semi-industriais, que utilizam a agulha DBX K5. Normalmente também vêm sempre para tecidos de malha e o tamanho da ponta também é normal. Fora isto, existe muitos tipos de agulhas que eu não estou aqui a anunciar, porque senão nós ficamos aqui mais não sei quantas horas. Portanto, é sempre bom vocês conseguirem perceber que o tronco da agulha é o que vai definir para que máquina é que é. Até o olho da agulha, a partezinha de baixo, é o número da agulha, e o biquinho, mesmo a pontinha, aquela que a gente a olho nu não consegue ver a diferença, é o tipo de ponta que é o que vai adaptar ao tecido, ok? Portanto, utilizem agulhas boas, de boa qualidade, não poupem nas agulhas e costurem com a agulha correta no tecido. Ora, a posição da agulha em quase todas as máquinas industriais normalmente é a seguinte: desapertamos aqui a agulha. Temos que ver aqui se o tronco é todo redondo, portanto não interessa a posição que a agulha entra, mas interessa a posição que fica. Se conseguirem ver aqui, tem aqui a cava da agulha, ok? Que é esta, parece uma entradazinha de maçã, e temos o risquinho que é de alto a baixo. Este risquinho aqui é sempre onde corre a linha, ok? Portanto, este risco aqui é sempre onde corre a linha. E esta cava tem que ficar sempre virada para a parte de dentro da máquina, nunca para a parte de fora. Portanto, vamos pôr a agulha aqui, vamos procurar aqui o furinho, vamos senti-la a bater cá em cima. Assim que sentirmos a agulha a bater, este é o limite. Depois vamos rodar a agulha até que a cava fique virada para dentro. Neste caso está virada aqui para vocês, não conseguem ver. Vamos virá-la para dentro, para aqui. Tem que ficar mesmo na horizontal, virada para a parte de dentro da máquina. Depois vamos apertar o parafuso. Assim que apertarmos o parafuso, vamos verificar se a agulha está na posição correta e vai lá, está feito. Nunca esquecer, tem que ficar nesta direção e não na diagonal, nem assim, nem assim. Às vezes, ao apertarmos o parafuso, a agulha roda ligeiramente, portanto tem que ter sempre atenção a isso. Sempre enfiar neste sentido. E depois, compra o nosso enfiadorzinho na costura urbana e enfia uma linha neste sentido, daqui para lá. Como eu digo sempre, há duas coisas que nunca se poupam na máquina de costura: nas agulhas e no técnico. Por isso, escolham a costura urbana.